moles, moles são os ovos. O podcast da Iniciativa Liberal Aveiro. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Moles são os ovos. E hoje falamos sobre Aveiro. Aveiro, cidade dos canais, dos ovos moles e, claro, dos turistas. Mas será que por trás desta imagem de postal existe uma preocupação de quem cá vive? Hoje vamos entrar numa realidade do espaço público aveirense e para nos ajudar com estes temas temos connosco Miguel Gomes, candidato da Iniciativa Liberal à Câmara Municipal de Aveiro, e Marcelo Silva, candidato da Iniciativa Liberal à Junta da União de Freguesias de Glória e Vera Cruz. Muito bem-vindos, espero que estejam bem dispostos. Olá Maria, tudo bem? Olá Marcelo. Vamos então começar. Miguel, eu começo por ti. Fala-se de muitas regras, burocracias, limites, mas no espaço público, mais do que regras, falta visão? Falta muita visão para a nossa cidade de Aveiro. Nós temos muitas regras, exatamente como tu disseste, que nós vamos querer simplificar e eliminar muitas também, mas acima de tudo falta uma visão estratégica para o que é que deve ser a cidade de Aveiro. Um exemplo muito prático, nós em termos de cultura não temos propriamente cultura na rua, não temos uma cultura que seja visível em toda a cidade. E então, pegando no caso particular dos artistas de rua, eles foram simplesmente, os artistas de rua estão simplesmente proibidos de atuar nesta altura. Ora, bem, nós em Aveiro não queremos as ruas mortas, nós queremos ruas vivas, com energia, com música, com arte, com cor, e os artistas contribuem porque são parte da cultura. Portanto, nós vamos ajudar a trazer esta cultura para a cidade, uma cidade que seja viva e atraente para os turistas e para quem cá vive também, e eliminar muitos dos entraves que temos para os artistas estarem na rua, mas quem fala nos artistas é só uma medida simples e exemplificadora daquilo que nós pretendemos, que é simplificar a vida ao máximo dos aveirenses, trazer a cultura, trazer vida, trazer o sentir Aveiro para a rua. Marcelo, falando agora contigo aqui sobre a Glória e Vera Cruz, que podemos também classificar como o coração da cidade, sente-se a diferença entre o que é bonito de ver e o que é prático de ver? Resposta resumida é sim. Como disseste bem, Glória e Vera Cruz no fundo é o centro de Aveiro, mas para isso, para percebermos, temos de fazer um bocadinho o enquadramento do que é Aveiro. Ou seja, Aveiro, desde que eu me lembro, sempre se falou de uma cidade com um potencial muito grande para ser uma das cidades com melhor qualidade de vida do país para se viver. E temos todas as condições para isso. Porquê? Primeiro, em termos de geograficamente, estamos muito bem posicionados. Estamos a uma hora do Porto, temos um aeroporto relativamente perto, estamos a uma hora de Coimbra. Temos praias. Temos praias, mesmo aqui ao lado, temos uma excelente universidade. Em termos de tempo também é muito benéfico porque é muito ameno. Ou seja, temos de facto condições para o fazer. A questão é, somos neste momento de facto a cidade com melhor qualidade de vida ou das melhores qualidades de vida em Portugal? Se olhamos para os indicadores, hoje a Aveiro não está no top 3 das cidades com os indicadores associados à qualidade de vida, não está sequer no top 5. E isso faz-nos perguntar porquê, se há condições para fazer aqui uma questão de visão, e eu acho que o que falha neste momento, mais do que o plano estratégico, é voltar um bocadinho atrás, falha o básico. E o básico é que as pessoas de facto que cá moram, todos os dias sentem coisas que são práticas do dia a dia. Estamos a falar, por exemplo, não ter os passeios com buracos durante meses, sem ninguém arranjar, não ter, por exemplo, parques e espaços verdes, não temos, por exemplo, a questão de rapidamente nos deslocarmos entre locais do concelho, como a mobilidade funciona, ou até mesmo a oferta cultural, de sairmos ao fim de semana, sabemos que temos coisas diferentes para fazer, não é sempre o mesmo sítio, é programado sempre pelo município, e que existe de facto oferta e escolhas diferentes. E por isso, sim, e como é que se calhar notamos isso? A Aveiro hoje está preparada para receber turistas que maioritariamente vêm a Aveiro um dia, 2 dias. O que falta é nós pensarmos também das pessoas que vêm a Aveiro terem aquela inveja saudável de cá viver. E o indicador se calhar que nos diz isso é, por exemplo, a população jovem. Há mais jovens em Aveiro do que havia há 10 anos atrás, e quando percebemos isso, vemos que, por exemplo, a população jovem diminuiu em 15% nos últimos 10 anos. E acho que isso é um indicador que a Aveiro tem que pensar mais numa cidade como deve ser vivida.
E falando de outro coração da cidade de Aveiro, que é o nosso Rossio, que foi alvo de alguma intervenção, Miguel, eu queria saber se, na tua opinião, o resultado final honra o que Aveiro precisa, ou é um espaço que, apesar de novo, continua a ser vivo? O Rossio teve muitos problemas logo desde o início. Foi um valor orçamentado e ultrapassou largamente, não é? Orçamentado de 4 milhões. O custo total do empreendimento foi de 21 milhões, mais ou menos. E para trazer o quê? Basicamente trouxe um sítio com 200 lugares de estacionamento, trouxe mais carros para o centro da cidade e depois, no fundo, o que é que nos deixou? Deixou-nos um espaço completamente betonado, betão e mais betão. Betão e pedra é o que tem lá neste momento. Não serve para o interesse dos aveirenses. Os aveirenses usavam o Rossio como um sítio para estar, um sítio para passear, um sítio para organizar encontros, para estarem os jovens reunidos. Um espaço verde também. Um espaço verde com sombras. Neste momento o Rossio não tem sombras. Portanto, e nós vimos, durante o verão, é impossível estar no Rossio porque não há uma sombra, não é fresco, não é agradável estar no Rossio. As crianças também não gostam de estar no Rossio, o parque infantil não serve, não interessa. Portanto, foi uma oportunidade desperdiçada este Rossio. Como é que nós vamos conseguir sair daqui? Bem, eventualmente vamos ter que pôr lá algumas árvores, temos que estudar que tipo de árvores conseguimos lá pôr, em que suporte é que conseguimos lá pôr, porque o betão já lá está, não vamos conseguir tirar o betão. Temos que conseguir trazer uma vivência e também facilitar a vida das pessoas no Rossio para que as pessoas se sintam bem, os idosos estejam lá bem, mobiliário para se sentar, para estarem confortáveis e vamos tentar, não só para os turistas, mas que os aveirenses vão ocupar o espaço do Rossio, que os aveirenses se sintam bem, mas por isso vamos ter que arranjar uma estratégia para conseguir colmatar o que já lá está, não é? Basicamente vamos ter que emendar, pôr um Rossio um sítio muito agradável para se estar, de maneira a que os aveirenses possam usufruir dele. E por falar em espaços, Marcelo, os espaços centrais de Aveiro, para ti, quais é que achas que estão mais subaproveitados? O Rossio, de facto, é um deles. Eu diria que, vou dizer um segundo, que neste momento não é subaproveitado no sentido de já está preparado, mas é o terreno com mais potencial a Aveiro, que é não só subaproveitado em Aveiro, mas sobretudo a nível de todo o país, que é a Lota. A Lota é, neste caso, penso que é uma das coisas boas que ficaram do anterior executivo, é os terrenos ficarem sobre a alçada do município, mas agora temos uma oportunidade única em Aveiro, porque, primeiro, é um terreno que está com uma frente lagunar única em Portugal, tem uma localização estratégica mesmo junto ao centro da cidade e tem facilidade de mobilidade em relação às pessoas se deslocarem a pé. E eu acho que mais do que ser feitas muitas propostas, como se houve, de projetos diferentes em Aveiro, eu acho que o que não pode falhar no próximo executivo é o projeto da Lota. O projeto da Lota é provavelmente o projeto mais importante das próximas décadas na cidade e por isso, na Iniciativa Liberal, nós assumimos que é um espaço que deve ser completamente público, não deve estar associado à habitação, porque existe muitos espaços para crescer na cidade, deve ser um espaço pensado, por exemplo, para uma nova zona noturna com horários alargados, uma zona nova cultural, parques de facto verdes e ciclovias e, por exemplo, multiusos para ser feitos grandes eventos na Lota. A Lota tem tudo para ser um novo centro urbano da cidade de Aveiro. Eu acho que essa deve ser a principal aposta do próximo executivo, e neste caso a Iniciativa Liberal, tem uma proposta diferente para esse espaço que mais nenhum outro partido é capaz de assumir em relação à habitação. E para ti, que parques é que realmente servem às pessoas do dia-a-dia e quais é que poderiam vir a servir? Neste momento temos um parque mais usado, que é o Parque Infantão Pedro, temos também a Baixa de Santo António, e depois temos pequenos parques, mas não se podem considerar parques da cidade. São de facto aqueles que são usados. Em termos de parques é interessante perceber, porque muitas vezes pode ser que é uma questão subjetiva, ou seja, nós temos espaços verdes ou não temos espaços verdes, há pessoas que se calhar vão dizer para o centro da Aveiro é suficiente, mas por exemplo temos uma recomendação da OMS, da Organização Mundial de Saúde, que diz que o mínimo referencial deveria ser 12 metros quadrados de espaços verdes por cidadão.
Se nós considerarmos só a Glória Veracruz, estamos a falar de cerca de 20 mil pessoas, isso significaria que nós teríamos de ter cerca de 40, 50 hectares só para o centro de Aveiro. Se nós olharmos para esse parque, em Fontão Pedro, Baixa de Santo António, seria 20 hectares, ou seja, estamos para aí de metade daquilo que é o recomendável para um espaço no centro da cidade. Claramente temos que apostar em criar novos parques. Uma das propostas da Iniciativa Liberal, que acho que é extremamente diferenciadora, já estava em 2021 no nosso programa, é a criação de um parque central, mesmo por trás do Galitos, ou seja, entre a Avenida 25 de Abril e a Avenida Europa, que tem lá cerca de 20 hectares. É aí que consideramos que é um sítio completamente estratégico para criar um novo parque central, o Central Parque de Aveiro, um pulmão da cidade, que iria colmatar isso. E temos também o Parque das Barrocas, que já está decidido e efetivamente será muito importante nessa direção. Apostar nisso neste momento é importante. E em relação à cultura, Miguel, uma cidade se não tiver vida de rua, artistas, música, e de cidade? É uma cidade sem alma, não é? Sem alma. Sem alma, uma cidade sem alegria. Portanto, nós temos que trazer esses artistas para cá e temos que, como eu já disse, conseguir aproveitar as nossas possibilidades, que Aveiro tem de bom. Por exemplo, a Iniciativa Liberal tem uma proposta que é para converter a Escola Homem Cristo num hub cultural por excelência. E o que é que nós queremos fazer com esta proposta da Homem Cristo? Nós queremos, além de ser um espaço de apoio ao conservatório, que está com um espaço mais reduzido, mesmo agora fazendo uma extensão para a antiga Casa da Cerciado, nós vamos querer que a Escola Homem Cristo seja um espaço de apoio ao conservatório, mas também um espaço de apoio cultural a toda a cidade, como por exemplo salas de ensaio para artistas locais, para bandas locais, um espaço também onde os próprios jovens podem usufruir e se reunir para conviver, basicamente, e um espaço que permita fazer ensaios de música, um espaço que se permita estar, um espaço cultural ligado aos jovens e que eles possam usufruir. E com isso nós conseguimos trazer mais cultura, conseguimos trazer residências artísticas, conseguimos apelar aos artistas que venham para Aveiro e mostrar que Aveiro gosta dos artistas. Inovar a cidade também. Inovar a cidade e que Aveiro está pronto para receber os artistas. Mas para isso tem que demonstrar, não é? Tem que estar de braços abertos para os artistas e dizer, venham, que Aveiro vai-vos dar apoio e vamos conseguir dar alegria, dar cultura e arte a esta cidade. E pensando aqui num cenário, Marcelo, se eu quisesse agora ir para a Praça do Peixe, tocar assim uma boa guitarra, o que é que me aconteceria? Provavelmente desistias. Isto porquê? A questão dos artistas é uma questão interessante porque é uma questão omissa hoje nos regulamentos da cidade. Acho que os movimentos têm existido, têm razão de ser. Apesar de se ignorar a questão do regulamento, foi proposto no anterior executivo, foi falado no anterior executivo ser feito e depois foi ignorado no sentido de dizer que não se queria avançar, mas eu acho que tem que ser feito, porque primeiro, hoje há um regulamento para a ocupação de espaço público e publicidade. Não existe para os artistas. E o que quer dizer com isso? Se quisesses de facto ir para a praça, depois simplesmente tocar um sábado, não ias poder. Porquê? Porque hoje acontece, primeiro aos fins de semana não é possível fazer atuações ao sábado e ao domingo, fazer barulho, digamos assim, não iria ser possível ser feito lá. Segundo, nas zonas históricas não teriam permitir fazer essa atuação e logo aí estamos a falar das zonas que efetivamente quem quiser tocar gostaria de estar. Ou seja, se olharmos só para isto, estamos praticamente a dizer que não é possível de fazer. Depois mesmo para fazeres um licenciamento desse género, tinhas que fazer um pedido com um mês de antecedência. Imagina, tu vais estar a pensar num mês de antecedência, nem sabes qual é a meteorologia que vai estar naquele dia. É quase tão complexo como pôr um stand, como quase pôr um andaime para fazer uma obra, porque é tratado da mesma forma. E nós não podemos tratar coisas que são publicidade, ou stands, ou objetos móveis, com aquilo que é uma pessoa que quer, se for preciso, tocar uma hora. Isso tem que ser super simples. Por isso, hoje, efetivamente, alguém que eu quero fazer, o que acontece? As pessoas que querem fazer acabam por ir para outras cidades. O Porto está a receber muita gente, muitos artistas da Aveiro, tem por partir exatamente por causa disso. Aveiro iria perder artistas e arte na rua? A Aveiro tem cultura, tem artistas. Todos os dias eu ouço pessoas que procuram espaços para fazer. Só que também temos de trazer as pessoas que estão neste momento a procurar esse espaço
não apenas indoor. Estamos a falar da cultura na rua. E as pessoas neste momento que existem em Aveiro, com muita pena minha, vejo noutros concelhos e vejo noutras cidades a fazê-lo e com muita vontade de fazê-lo em Aveiro. Miguel, se fosse eleito amanhã, qual é que seria a primeira medida na área do espaço público? Olha, há um tema que se tornou muito relevante nas últimas semanas e em particular neste final de mandato de Ribal Esteves, que é o Plano Pormenor de Cais de Paraíso, que, para quem não sabe o que é a proposta para que se consiga construir um prédio de 12 andares dedicado à hotelaria, ao lado da antiga 8 graus, do Clube 8, e entre esse espaço e a Rotunda das Pirâmides. Portanto, imaginem o que é estar a entrar em Aveiro por uma entrada como temos a Ria, não é? Pelos canais da Ria, e de repente ver um prédio de 12 andares mesmo na cidade de Aveiro a tapar tudo. É uma medida para esquecer e é uma medida que de imediato, sendo eleito, vou propor que seja revogada, de maneira a estudar um melhor plano de pormenor para aquele sítio, um plano que se coaduna quer com a área envolvente, quer com até o projeto da Lota, que o Marcelo já falou, que nós queremos propor. Ou seja, o que nós queremos, mais uma vez, é uma visão integrada de Aveiro e a sua ligação à Ria. A Ria tem que ser, é nossa por excelência, e a Ria tem que ser tratada como o mais relevante que nós temos em Aveiro para os turistas e para os aveirenses. E por isso, um plano de pormenor que revogue de imediato o prédio dos 12 andares e que permita estudar a sério a envolvência. Há uma coisa engraçada que eu acho que é um projeto megalómano. E é um projeto megalómano, por exemplo, à imagem de Alberto Soto. Alberto Soto ia querer propor esse projeto para o Cais de Paraíso. Só que como não foi ele a propor, também diz que é contra o projeto. Portanto, Alberto Soto diz que é contra porque não foi ele a propor. Luís Soto vai ser basicamente o executor daquilo que o Ribal andou a aprovar nos últimos tempos de mandato. E nós vamos estar lá a dizer que esse plano não interessa para Aveiro, para os aveirenses e para a Ria, e vamos propor que seja feito um novo plano integrado, uma visão estruturada para a Ria cidade, para a Ria e para o Concelho de Aveiro. Muito bem. Marcelo, se tivesse de reescrever algum tipo de regulamento sobre a cidade de Aveiro, o que é que mudarías em primeiro lugar? Se eu pudesse escolher um regulamento, teria a tentação de pegar num regulamento que efetivamente tem impacto. Seria não só licenciamento, puxava para a questão do licenciamento de construção e obra, que hoje acho que é mesmo muito complexo e está a travar imenso, por exemplo, a habitação. Contudo, na esfera daquilo que possa ser feito no município, isso seria irrealista, por isso eu vou dizer que o regulamento efetivamente da ocupação via pública e da cultura, ou seja, dos artistas de rua, exatamente porque há uma falha neste momento que é clara e diferenciável e reescrevia no sentido de tornar o licenciamento o oposto daquilo que é hoje. E o que é isso? O licenciamento hoje é feito um pedido, é feita uma análise, durante esse tempo as pessoas que vão decidir têm vários pedidos para ser feitos, por isso é que normalmente demora um mês, poderá demorar 2 meses. Vou dar só um pequeno exemplo. Outra vez fizemos um pedido de ocupação de via pública só para mudar uma lâmpada no espaço público. Uma lâmpada. Essa lâmpada, no fundo, era por umas escadas. Para estar regular, nós fizemos esse pedido e tivemos de estar 3 semanas à espera para mudar uma lâmpada. Isto é verdade. E para fazer esse pedido, para mudar uma lâmpada, temos de fazer uma memória descritiva, uma planta, dizer a localização que vamos fazer. Qualquer pessoa que queira fazer isso vai ter a tentação de o fazer sem um pedido. Vai pôr as escadas. E por isso é que acontece, nós temos hoje muitos casos de ocupação via pública não legal. Nós temos muitas cidades na Europa, por exemplo, que têm modelos que já funcionam e que nós não temos que inventar a roda. Uma coisa que é os modelos autodeclarativos. O que é isso? É a pessoa simplesmente fazer um pedido e ter a licença na hora, automático. Como é que isso funciona? É passarmos a responsabilidade para as pessoas. Nós temos que confiar nos cidadãos. Basicamente as pessoas
tem um conjunto de requisitos muito bem definidos daquilo que tem que fazer para um pedido, já colocar, por exemplo, o início da atividade, colocar quais das zonas onde querem fazer a ocupação do espaço público, mas para isso temos de ter um mapeamento, não existe, e depois é aprovado automaticamente, paga uma taxa na hora e há fiscalização dos primeiros e segundos pedidos. E se alguém não fizer de facto com os documentos necessários, poderá levar então uma multa agravada, exatamente para as pessoas que não queiram cumprir com a lei também não terem esse motivo. Agora, já existe, nós não temos como inventar a roda, tem que haver interesse nesse sentido. E acho que o licenciamento tem que levar uma grande volta exatamente para as pessoas poderem criar, ter a vontade de utilizar a cidade e para nós irmos a qualquer espaço e não estarmos apenas à espera de um programa cultural da Câmara ou um programa que venha do município, mas sermos surpreendidos em muitos espaços que às vezes não têm havido e poderiam ter. Agora aqui um desafio para vocês os dois. Se pudessem redesenhar algum espaço público da cidade de Aveiro, qual seria? Já começas tu? Nós temos que recuperar a Lota para Aveiro. Aveiro tem que ter a Lota a funcionar. Porque é um espaço com história. É um espaço com muita história. É um espaço de excelência e é um espaço de ligação à ria, precisamente. Nós podemos ter na Lota atividades náuticas, desportos náuticos, podemos ter associações desportivas também a funcionar lá. Festas tradicionais, espaços verdes, sombras, podemos levar para lá os turistas, podemos levar para lá os aveirenses. Pode ser um novo espaço de diversão da cidade de Aveiro, de entretenimento, fora do centro urbano e, portanto, sem incomodar os moradores. E nós conseguimos fazer sei lá, vem-me à ideia muitas coisas, muitas propostas para nós conseguirmos fazer naquela Lota e usufruir. Mas há uma coisa que é importante, nós não vamos aceitar que haja habitação naquele espaço. Aquele espaço tem que ser para os aveirenses usufruírem. Okay? Quer seja com concessão a privados, pode haver muitas coisas, concessões às associações, pode haver muitas maneiras de aproveitar aquilo, mas nós não vamos querer habitação, porque vai se converter num espaço de habitação de luxo, vai se converter num condomínio fechado que os aveirenses não vão poder aproveitar. Portanto, aquele espaço, a partir da Ponte São João, deve ser um espaço inteiramente dedicado aos aveirenses e às atividades para os aveirenses e atividades ligadas à ria. É uma coisa que já venho a defender desde 2021, que é a perda desta ligação de Aveiro à ria, e que muitos aveirenses passam semanas sem ter contacto com a ria. Não, aquilo tem que ser o sítio por excelência onde um aveirense vá, possa almoçar, jantar, olhar para a ria, ter a ligação à natureza, desporto, pode perfeitamente uma ciclovia até à Lota. Portanto, nós podemos aproveitar muitas maneiras, mas tem que ser um espaço bem desenhado, de raiz, com uma visão integrada, mais uma vez, de Aveiro com a ria, e que nós vamos poder usufruir, toda a gente vai poder usufruir de maneira a ver o bom que é ter uma ria de Aveiro. E também é um espaço estratégico para inserir cultura e tradição aveirense. Precisamente, uma sala de espetáculos também, dentro da Lota, que possa trazer os aveirenses e as bandas e os artistas que nós queremos, que estão na Escola Homem Cristo, mas não são só esses, porque nós temos artistas, músicos que saem da Universidade de Aveiro e que não têm onde tocar, não é? Portanto, nós precisamos de salas de espetáculos também para toda a gente, para todos os artistas. Marcelo, passa a batata quente para todos. Ia dizer exatamente o mesmo, porque como eu disse logo de início, é o projeto. E acho que não podemos subvalorizar o peso que tem, mesmo nestas eleições autárquicas, porque as pessoas têm que perceber aquilo que nós queremos para as próximas décadas. Não estamos a falar de 2 anos. A questão da habitação é muito relevante, porque a questão da habitação tem a ver também com o financiar, digamos assim, as obras que vão lá ser feitas, mas essa opção pelo parte, seja atual executivo, seja quem vier a seguir, se for no sentido de ter habitação, eu considero essa uma visão muito curta. Porque estamos a falar que o dinheiro que virá da alienação de ativos
da Lota para a habitação será para financiar quantos anos? 2, 3, 4 anos? E algo que vai ter um impacto para as próximas décadas. Qual é o peso de 2, 3, 4 anos? Eu compreendo, temos de ter contas certas, mas naquilo que terá um impacto muito grande nas próximas décadas. A percentagem será que é 4%, 5%? Isso é uma visão curta. E eu acho que os aveirenses têm que decidir exatamente isso. Qual é o projeto que vai ser mesmo o projeto mais importante da Aveiro? Depois dava só um segundo muito, muito pequeno, mas que é importante. Temos que repensar, não no sentido de mudar a Praça de Peixe, porque no fundo é como se fosse o nosso bairro alto, mas naturalmente com esta nova artéria e com uma nova zona noturna também criar oportunidades na Praça de Peixe. Temos, por exemplo, o mercado da Praça de Peixe, que hoje é incompreensível que esteja fechado. Aquilo que se passou foi má gestão na decisão e hoje está parado e que tem um impacto muito grande. Eu sei que não existia antes, mas depois de existir voltar a parar é um erro grave, é de facto algo que tem que ser decidido. Eu sei que depende de muita coisa, mas certamente faremos muita pressão para que se resolva isso, porque terá um impacto na Praça de Peixe e depois pequenas coisas como a manutenção dos espaços. Por exemplo, a zona do Canal São Roque é uma excelente zona também para as pessoas correrem, andar de bicicleta, tem lá mobiliário urbano, e hoje tem uma manutenção completamente esquecida, e lá está, nós temos que voltar ao básico. O que nós temos básico tem que funcionar. Isso do mercado é o básico, isso da manutenção é o básico, e depois naquilo que apostamos temos que fazer um projeto completamente diferenciador, e acho que é essa a aposta. Eu acho que como é que me responderão à próxima pergunta, porque as novas gerações precisam de espaços para socializar. A Lota seria um espaço para jovens também, para haver aqui terceiras opções em Aveiro, para haver convívios entre amigos, famílias. O que é que vocês acham sobre o assunto? Em relação a terceiras opções, eu quando considero terceiras opções, eu considero que nós já temos alguns espaços centrais em Aveiro, por exemplo o Fórum, efetivamente o Rossio deveria ser um deles, a zona Praça de Peixe. Terceiras opções, penso que elas não são tão óbvias e que podem nascer de forma dinâmica sem a intervenção da Câmara. E o que é que eu quero dizer com isso? As terceiras opções devem ser, basicamente surgir novos centros orgânicos com jovens que não se espera, porque existe também a iniciativa privada. E eu acho que é importante a Câmara ter uma postura em que a iniciativa privada vai criar esses centros sem necessidade de estarmos todos à espera que a Câmara o faça. Eu vou dar um exemplo muito simples e aproveito para introduzir também, e puxando a brasa à minha sardinha. Na minha vida pessoal tenho uma empresa, sou também administrador do Centro Comercial Oita, e eu acho que certamente, quem estiver lá em casa e conhece o Centro Comercial Oita foi um dos centros comerciais mais importantes, foi o principal centro comercial da Aveiro nos anos 80 e 90, e hoje ainda representa um edifício central na localização da cidade. E o que é que eu quero dizer? Isto é um bom exemplo de terceiros passos. O Oita é privado, mas o Oita pode perfeitamente, até por a importância cultural que tem e patrimonial que tem, ser um terceiro espaço privado em que está aberto a jovens e está aberto também à cultura. Porquê é que isso não acontece? Porque hoje para a iniciativa privada o fazer muitas vezes, efetivamente, por causa do licenciamento, é travado. Eu vou dar um exemplo muito concreto no Oita que me toca, eu peço desculpa estar a falar, mas efetivamente acontece a realidade do dia a dia, que é, no Oita, por exemplo, nós já fizemos eventos, já tentamos trazer cultura, neste momento está a existir um projeto de revitalização do Oita exatamente para criar esse terceiro espaço, e quando vamos fazer somos travados. Um exemplo muito simples, nós temos uma fachada no edifício Oita para colocação de publicidade, que é a melhor fachada em termos de visibilidade da Aveiro, que está virado para a rotunda e para o parque de estacionamento, que só usando essa fachada com publicidade nós conseguimos rentabilizar em termos de publicidade 5, 6 mil euros. O licenciamento que vamos pagar para usar uma fachada que pertence ao edifício do Oita é exatamente esses 5, 6 mil euros que vão para a Câmara. Isto é o problema do licenciamento da cidade. Isto é uma medida que, se facilitasse estes espaços, digamos assim, esquecidos, que são do comércio local e que ainda é possível ligar aos jovens, se facilitasse esse licenciamento simples, provavelmente criámos aqui, com a iniciativa privada, sem financiamento da iniciativa privada, novos passos de atração de jovens, com Wi-Fi, mesmo para as pessoas poderem, de facto, utilizar para eventos, e o que acho que falta neste momento é uma visão e essa integração desses espaços esquecidos, e temos muitos espaços esquecidos em Aveiro. Mais que construir é utilizar aquilo que está perdido. O Oita é um excelente exemplo, mas certamente que irá nesse sentido de crescer e revitalizar. Miguel, deixando um bocadinho as medidas de lado, qual é o atual panorama político para quem quer votar em Aveiro? Ora, para quem quer votar em Aveiro, imaginando que é uma pessoa que está a cair agora em Aveiro, não é? Nós temos 2 irmãos a candidatar-se
à Câmara Municipal de Aveiro. Temos o Alberto Souto pelo PS, que já foi presidente da Câmara durante 2 mandatos e que deixou Aveiro na bancarrota, com uma dívida enorme de 200 milhões, ok? Nós não vamos querer alguém que já deixou uma dívida enorme de 200 milhões em Aveiro, não vamos querer outra vez o mesmo, que repita o mesmo. Depois temos o Luís Souto. Basicamente o Luís Souto vai ser um executor. O executor daquilo que o Ribal Esteves deixou preparado e é o que ele vai estar a fazer, porque não temos ideias. Nós não sabemos o que é que o Luís Souto pensa, não sabemos o que é que pensa para o Cais do Paraíso, não sabemos o que é que pensa para o Recio, nem para Lourenço Peixinho, nem para as freguesias à volta. Depois temos o Diogo Machado pelo Chega, que parece que quer retornar aos anos 80. O projeto, eu lembro perfeitamente da Avenida Lourenço Peixinho nos anos 80, que eu era pequenito, tinha 4, 5 anos, 6 anos andava na brincadeira pela Avenida Lourenço Peixinho, e o projeto que Diogo Machado apresentou é basicamente aquilo que se passava nos anos 80, portanto nós não queremos retroceder. Não, nós queremos é uma cidade moderna, queremos evoluir e queremos colocar Aveiro no mapa e conseguir apresentar projetos e ideias novas e pôr Aveiro a mexer. E por isso nós não queremos os Soutos, não queremos o Chega, nós queremos a Iniciativa Liberal para estar aqui presente em Aveiro e dizer o que é que acha. Depois, por exemplo, Alberto Souto tem umas ideias megalómanas, como eu já disse, umas ideias mirabolantes e que não são executáveis. Por exemplo, Alberto Souto acha que podemos simplesmente cobrir a rua direita para fazer um grande centro comercial, mas não é execuível. Não dá para tapar uma rua direita. Não é legalmente possível, pois não? Não, é pequeno nisso. Porque há uma coisa muito interessante, eu por acaso ontem vi online, nas redes sociais, e chamou a atenção e eu fui ler sobre essa questão. A questão do Alberto Souto em relação ao PS, primeiro temos a responsabilidade efetivamente da dívida, que olha para trás, já percebeu que houve de facto má gestão no passado. A questão é uma mudança da postura do Alberto Souto, do PS, para o novo mandato. E quando olhamos para o programa é aí que nós tiramos uma análise que é o seguinte: além das propostas mirabolantes, há ali pequenos truques. Por exemplo, estás a falar da rua direita, ele não diz que vai executar. Ele diz que vai avaliar a viabilidade de. Ou seja, é a diferença para o livro, não é? No livro disse-me, apresenta o projeto, mas depois o programa, talvez, de facto, logo se vê. Fez um livro com várias ideias, depois chega ao programa, usei esses truques, ou seja, o que ele está a dizer é, vamos criar este projeto, que é um monstro, e não é possível tecnicamente, porque efetivamente eu pergunto-me, se as pessoas quiserem, na rua direita, quem lá tem uma habitação, ir à janela e fumar, então como é que vai funcionar a lei do tabaco lá dentro? Mas, hoje para ter uma habitação lá, tem que ter contacto com o vão exterior, ou seja, tem que ter uma janela para ter circulação de ar. Então vai ser de abrir e fechar? Ou seja, as pessoas vão ter que deixar de ter casa? Depois vai fazer efeito de estufa? São várias perguntas que, além de ele nunca responder a isso, não tem resposta a isso, não é? usa o tal truque de vamos analisar a viabilidade. Ou seja, se alguém começar a fazer estas perguntas agora, ele vai dizer, pois por isso é que vamos analisar a viabilidade, e não diz que vai fazer. Temos várias. Mas depois temos aquelas que ele de facto se compromete, que é, por exemplo, o canal. Ou seja, o Alberto Souto, para quem não sabe, diz que vai abrir 2 novos canais, 2 novas ligações, uma delas à Igreja das Barrocas e outra à Universidade. Isto significa abrir um braço da ria, principalmente na Igreja das Barrocas, que o atual executivo até disse que essa ideia está completamente fora da questão, porque além de ser um balúrdio de milhões, só em termos de execuibilidade técnica, não é apenas uma estimativa de 2, 3 milhões. É que nem sequer é possível. E mais uma vez, ele não vem dizer às pessoas como é que o vai fazer. Espera aí, é o novo Estádio Municipal de Aveiro, é a abertura do canal. Pois, só depois no Estádio Municipal de Aveiro, o que é que ele disse? Sim, mas na altura... O governo é que não pagou. Ou o governo pagou, foi enganado pelo governo, ou diz que teve a maioria e na altura todas votaram. Pois está bem, mas ele estava na Câmara. É a mesma coisa agora. Agora, há uma questão interessante, e que eu acho que vai haver um novo panorama nas eleições. É que, primeiro, é importante, vai ou não haver maioria. E acho que é aí que a Iniciativa Liberal, de facto, vai fazer a diferença. Porque se nós temos 2 irmãos, e agora também com o Chega ao Barulho, com a Iniciativa Liberal, vai acontecer o seguinte. De um lado temos o Alberto Souto, que é a total irresponsabilidade, do outro lado temos o Luís Souto, do PSD, que é
falta de transparência ética, que são vários casos que já aconteceram em muito pouco tempo. Depois temos o Chega, que de facto é um retrocesso, e temos a única alternativa neste momento que existe, é a iniciativa liberal, que é responsável com uma visão ao futuro. E se alguém quiser fazer esta análise de porque é que eu não hei de votar neste sentido, é muito simples. Olhem para o programa. O Luís Souto ainda não lançou o programa porque não se quer comprometer. Eu quase que aposto que vai ser o último a fazê-lo. Mas olhem para o programa, olhem para os números, peçam números, porque neste momento, volto a dizer, nós temos uma oportunidade única de levar a cidade de Aveiro para a frente. Aquilo que foi bem feito em termos de contas, ou pelo menos estão razoavelmente feitas as contas, não podemos desperdiçar em doideiras, ou pelo menos que expliquem, porque se vem outra vez com uma atitude, e falaste muito bem do Diogo Machado, que diz que de repente agora vamos partir a Avenida Lourenço do Peixinho toda. Não é possível, e quanto tempo tivemos todos parados com a Avenida Lourenço do Peixinho a bloquear, e de repente vamos parar outra vez toda a gente e vamos a refazer os passeios, é como fazer uma casa, não sei bem, vamos mandar a casa abaixo. Isto não é a mesma postura do Alberto Souto, isto é a mesma irresponsabilidade. E às vezes o que falta são decisões que podem não ser as mais brilhantes, mas são as corretas. Ou seja, o voto mais profícuo, o melhor voto para Aveiro só pode ser a Iniciativa Liberal. Sim, e hoje quem quiser viver em Aveiro vai perceber que pronto, nós temos outros partidos, não podemos dizer que não temos outros partidos, mas efetivamente quando olhamos para a esquerda são partidos que estão ainda muito agarrados ao passado, Bloco de Esquerda, a CDU, e por isso é que existem os resultados que existem, e um partido que olhe para o futuro e que seja limpo, e que quando nós votamos sabemos que não existe questões de responsabilidade ou irresponsabilidade neste caso. A Iniciativa Liberal é de facto a alternativa limpa, e mais, não havendo maioria, a Iniciativa Liberal vai ter impacto na Câmara. Vai ter impacto na Câmara. Porque é isso que vai fazer ou não. Muitas das vezes as medidas poderem ou não avançar. E nós vamos querer uma Iniciativa Liberal a poder ter esse impacto na Câmara. Por isso acho que isso deveria fazer pensar, principalmente quem quer, para os jovens, acho que... Com uma votação na Iniciativa Liberal, nós efetivamente vamos poder fazer a diferença. É por isso que a Iniciativa Liberal é a diferença que vai precisar. Exatamente. Fazendo aqui uma provocação, estavam soltinhos. Gostaram bem que este foi um momento de destaque do episódio de hoje. Exatamente. É porque efetivamente quando começamos a analisar e quando começamos a ver com os outros, há uma coisa que também nos segura, que é aquilo que nós queremos para Aveiro, e atenção. Mexem connosco, e quem está em Aveiro há muitos e muitos anos, desde sempre, desde que é pequenino, mexe muito. As inovações estão a ferver. E atenção, nós temos uma equipa espetacular na Iniciativa Liberal, com muito potencial. São pessoas de várias áreas, com provas dadas, mas aquilo que nos une é efetivamente aquilo que olhamos como cidadãos de Aveiro, e queremos uma cidade que nos orgulhamos de viver, não só para o turismo é importante, mas que todos os dias nós sentimos que pertencemos a aquele orgulho de irmos lá fora e falamos constantemente a Aveiro, é isso que nos une, e essencialmente nós compreendemos o sentimento que existe em Aveiro, por isso é que acho que nos soltamos rapidamente quando falamos mais sobre estas questões. Bem, tenho uma notícia para vos dar, estamos a chegar ao fim deste episódio, e eu quero fechar o episódio com chave de ouro. Eu tenho um desafio para vocês. Vamos imaginar se vocês tivessem que criar um evento em Aveiro com um orçamento ilimitado. Eu quero saber onde é que o faziam, como é que se chamaria, que nome é que podiam atribuir a este evento, e que 5 artistas vivos ou mortos traziam. Queres começar? Começo eu. Posso começar? Olha, eu tenho que dizer que tinha que ser na Lota, evidentemente. Tinha que ser um evento na Lota, a aproveitar aquele espaço espetacular, aquela abertura, aquela amplitude. Longe das habitações. E aproveitar aquele espaço da melhor maneira possível. Depois, olha, um artista, não era um artista, era um grupo, era o melhor artista de todos, e puxando da brasa a minha sardinha também, ia ser a Tuna Universitária de Aveiro. A Tuna Universitária de Aveiro tinha que fazer a abertura desse evento. Depois íamos fazer um concurso de bandas locais, em que a banda que ganhasse o concurso de Aveiro, das bandas locais de Aveiro, ia ser a banda que ia estar a tocar. Depois... Está uma ideia muito estudada, muito planeada, completa. Atenção, disseste 5 artistas vivos ou mortos, podemos puxar para tudo. Pois. E ele puxou logo para a questão da Aveiro. Para a questão da Aveiro, que é importantíssima. Depois, olha, adorava ver, por exemplo, um Rui Veloso a tocar na Lota, junto à Ria, acho que ia ser espetacular. Depois, eu adorava ver um concerto cheio de energia,
dos Muse, aqui na Ria de Aveiro. Ia ser espetacular. E para fechar, olha, ia Está inspirado. Para fechar, assim um ambiente mais techno, ia lá por um DJ que anda a dar um bocadinho que falar agora, que é o Padre Guilherme. Eu gosto de ouvir o Padre Guilherme. Isso era bastante E o Padre Guilherme tem o Padre Guilherme é algo incrível mesmo. O Padre Guilherme tem andado altas. a falar aí pelas bocas do mundo, e eu acho que era para acabar assim a noite em grande. São umas boas opções, Marcelo. Tem alta. É assim, vivos ou mortos, e efetivamente poder haver morte, pronto, artistas que não temos possibilidade de ver agora, naturalmente ia buscar os Queen, tinha imensas opções, diferentes estilos. Contudo, uma vez que o Miguel falou da Lota, e para não nos estarmos a repetir, eu estava aqui a pensar em algo diferente, e pegando naquilo que falámos há bocado, espaços mortos, e aqui está um desafio, estamos a falar também de puxar a brasa à sardinha, falando em sardinhada, fazia no Oita. E eu sei que nós podíamos fazer qualquer coisa, mas exatamente fazer qualquer coisa que eu gostava, pegar num espaço que tem potencial e fazer uma coisa completamente diferente. Pertence à história de Aveiro. Pertence à história de Aveiro. Quem não sabe, o Oita tem uma ligação à cidade do Oita no Japão. Porquê? Porque Aveiro e o Oita são cidades irmãs. E aquilo que eu estava a pensar era aproveitar os 5 andares do Oita e fazer vários temas, fazer algo alternativo mais virado para o techno. Ou seja, por exemplo, fazemos uma espécie de mais underground, sem luz, o piso menos um, se calhar um bocadinho mais pesado, depois o piso era mais house, se calhar o Swedish House Mafia, mas com uma inovação, a cada loja eventualmente podemos fazer uma experiência imersiva, e não abusando do termo, mas imersiva seria ter experiências diferentes para cada DJ num andar e transmitir, eu estava a pensar fazer, já que temos orçamento ilimitado, podemos fazer o que quisermos, transmitir em direto para a cidade do Oita do Japão, eles acompanharem essa festa lá, e quando nós estivéssemos nas diferentes experiências, eu estava a pensar, por exemplo, o piso 1 poderia ser um DJ japonês, convidado, o último piso poderia ser no terraço, e eu adoro tudo que mistura techno ou house com orquestra, por isso seria claramente no último andar, por exemplo, com uma mistura da orquestra. Mas acho que aqui a ideia de poder, de facto, as pessoas terem lá, estar a ver em direto no Oita no Japão e do Oita no Japão, estar de facto como se fosse 2 espelhos em direto, as pessoas estarem a contactar, acho que seria o verdadeiro a cidade irmã, aliás, seria quase uma cidade gêmea, e falaste do nome, poderia ser qualquer coisa com um gêmeo, Twins of Sound, uma coisa desse género, acho que poderia funcionar muito bem. Bem, eu como moderadora para a próxima, apesar de estar aqui de forma independente, eu tenho que dificultar aqui os desafios, porque vocês com essas respostas aqui na ponta da língua deram-me cabo da criatividade, tem que ser desafios mais complicados. Bem, se este episódio fosse um ovo, estava cozido ou no ponto perfeito? O que é que vocês acharam? Fazendo aqui uma avaliação ao episódio de hoje. Para cozer não é preciso muito tempo. É uma coisa que as pessoas pensam que é quanto se calhar, mais tempo está a cozer, mais cozer está. Não, na verdade, cozer 5 minutos ou cozer 15 minutos é a mesma coisa. Acho que pelo menos aqui 5 minutos nós cozemos bem, e acho que agora com o passar dos episódios dos podcasts, quase certeza vamos cozer muitos ovos. Este episódio é mesmo um ovo mole docinho. Ficou mesmo aquele sabor docinho na boca, que foi um excelente episódio. Miguel e Marcelo, obrigada. Terminamos assim mais um episódio de Moles são os Ovos. Esperamos no próximo episódio. Obrigado. Obrigada. Moles são os Ovos. O podcast da Iniciativa Liberal Aveiro.